E fala também sobre Richard Rios e especulações do Catar e da Inglaterra. Já Carlo Ancelotti abrindo mão da multa rescisória no Real Madrid para trabalhar na seleção brasileira. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para de pergunta, quero saber se você tem alguma mínima ideia de em que lugar está o Campeonato Brasileiro entre os campeonatos nacionais que mais arrecadam no mundo. Acertou quem citou o Brasil como o 7º colocado. O Campeonato Brasileiro da Série A está atrás das 5 maiores ligas da Europa e também da Major League Soccer. Primeira colocação de forma disparada é da Premier League com 44 bilhões de reais. Segundo lugar dividido entre La Liga, Campeonato Espanhol, e a Bundesliga, Campeonato Alemão, 22 bilhões de reais para cada. O Campeonato Italiano aparece em quarto com 18 bilhões e 600 milhões de reais. A Ligue 1, Campeonato Francês, é o quinto com 14 bilhões e 600 milhões, sexto lugar da Major League Soccer nos Estados Unidos com 12 bilhões e 100 milhões de reais. Campeonato Brasileiro aparece em sétimo com 7 bilhões e 600 milhões de reais. Esse valor equivale a receitas recorrentes, ou seja, exclui-se transferência de atletas e computa-se direitos de transmissão de TV, bilheteria, publicidade, entre outras cocetas más. Importante lembrar que o Campeonato Brasileiro segue à frente do Campeonato Português, Argentino, Holandês, Árabe, entre outros, mas atrás das principais ligas do planeta. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti, o técnico italiano que comandará a seleção brasileira, fez algumas concessões importantes para assumir a CBF. Importante lembrar que ele tinha duas ofertas, de Al-Ahly e Al-Nassr, não, de Al-Hilal e Al-Nassr, ambos da Arábia Saudita, para ganhar algo na casa dos 14 milhões de reais por mês. Seu salário na seleção brasileira será de 5 milhões de reais mensais. Outra situação importante, de acordo com um advogado contratado pela CBF para negociar a contratação do italiano, ele abriu mão da multa rescisória que teria direito no Real Madrid para que pudesse sair sem grandes dificuldades. Até por isso a seleção brasileira teve a possibilidade e o conforto para anunciar antes mesmo do Real Madrid a contratação do treinador, que começa a trabalhar para valer no dia 26 de maio, mas que nessa quinta-feira já se reúne com Rodrigo Caetano e Juan, os representantes da CBF, para discutir a lista longa, a lista larga, com 35 atletas. Essa lista precisa ser enviada para a Conmebol até o dia 18, depois, no dia 26 de maio, a CBF, através do Carlo Ancelotti, anuncia uma relação de 23 atletas que ficam à disposição para os jogos contra o Equador e Paraguai pelas eliminatórias para a Copa. Hora de falar sobre o Palmeiras para repercutir especulações que envolvem Richard Rios. No início dessa semana teve quem cravasse que o Richard Rios tem oferta do Catar. Agora a informação é de que o Fulham da Inglaterra também fez proposta. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol alviverde que assegurou que não há proposta nem sondagem pelo volante colombiano, comprado por 7 milhões e meio de euros e hoje avaliado em mais de 100 milhões de reais. Com um detalhe importante, o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos, Flamengo, Guarani e o próprio jogador dividem os outros 30%. O contrato do Richard Rios só se encerra em dezembro de 2028 e a multa rescisória é superior a 600 milhões de reais. Não há nenhuma chance de o Richard Rios ser negociado antes do Super Mundial. Se sair depois, isso acontecerá apenas mediante proposta estratosférica. Que boa noite, Nicola. O que você acha do interesse do Palmeiras no goleiro reserva do Grêmio? Um cara que consegue ser reserva do Volpi, você acha que tem capacidade de jogar no Verdão? O Lyon, não é só isso, né? O Grando teve emprestado no Cruzeiro no ano passado e também não jogou. Esteve emprestado lá e só ficou no banco de reservas. Então a pergunta é absolutamente pertinente. Você toca num ponto, por que que um cara que é reserva do Volpi no Grêmio e foi reserva do Cruzeiro na temporada passada tem potencial para virar titular? E aí eu vou voltar na situação do Léo Jardim. O Léo Jardim, goleiro do Vasco, é um alvo do Palmeiras já há mais tempo. Mas o Palmeiras já percebeu que é grande a chance de o Léo Jardim acabar, ainda que contra a sua vontade, tendo o seu contrato renovado. Só para vocês entenderem, o Léo Jardim tem contrato até 31 de dezembro e existe uma cláusula de prorrogação por mais um ano se ele disputar pelo menos 50% dos jogos oficiais na atual temporada. O Vasco, nesse momento, tem a perspectiva de jogar 61 partidas. Metade de 61 seriam 31 jogos. Hoje ele tem 26, já estou contando
a derrota para o Lanús nessa terça-feira. Então ele está a 5 jogos de bater a meta e ter seu contrato prorrogado meio que de forma automática. É óbvio que é verdade que se o Vasco, por exemplo, avançar na Copa do Brasil e na Sul-Americana, esse número de jogos vai sendo aumentado. Mas é questão de poucos jogos para que o Léo Jardim tenha seu vínculo prorrogado de forma automática. E acho que é também por aí que o Palmeiras meio que desencanou do Léo Jardim e está trabalhando na contratação do Grando. Para mim, são goleiros de tamanho completamente diferente. Meu amigo, alguma novidade sobre o Palmeiras? Guedes não vem mais. Grando preferiu o Jardim. Boa, boa. Vamos começar a colocar os pingos nos is. O Márcio Espímpolo foi quem contou que o Roger Guedes interessa ao Palmeiras. Dá para dizer que a chance desse negócio acontecer é praticamente zero. O Roger Guedes não gosta do Palmeiras, pela passagem que teve no clube, e dá para dizer que o Palmeiras também não gosta do Roger Guedes. Os jogadores que estavam no Palmeiras quando o Guedes era atleta do Verdão detonavam ele. Fizeram, inclusive, vocês vão lembrar, como é que se chama aquilo? Não é um boicote, mas fizeram deram porrada pra caramba nele não dá nem para chamar de brincadeira, né? Mas a história é assim, ó. O Guedes se recusou, o Guedes ia ficar no banco de reservas, ele não gostou de ficar no banco e ele se recusou a ir para a concentração. Por conta disso, para tentar coibir esse mau comportamento do Guedes, vou tentar ver se a gente dá foco por aqui, os jogadores mais experientes decidiram dar uma... Como é que é o nome disso, cara? Enfim, decidiram dar uma lição nele. E aí acabaram por submetê-lo enfaixaram ele numa trave, deram um tapa na cabeça dele. Isso acabou precipitando a saída do Guedes. Dá para dizer que ele virou persona não grata, tá? Me lembrem sobre Leonardo Jardim, Léo Jardim, o goleiro do Vasco. Eu tenho informações importantes sobre esse tema também. Deixa eu registrar as primeiras participações. Denner Luiz Calegari, boa noite, Nicola. É verdade que o Abel Ferreira não vai renovar com o Palmeiras? Denner, a verdade é que talvez nem o Abel saiba ou tenha essa resposta no momento. Só para lembrar que o Abel tem contrato até 31 de dezembro. Deixa eu só ajustar aqui, ó. O Abel tem contrato até 31 de dezembro, tá? O empresário dele chega hoje ao Brasil, vai assistir ao jogo contra o Bolívar e tem reunião marcada com Leila Pereira e Anderson Barros. A ideia do Palmeiras é estender o contrato dele, isso é oficial. A Leila gostaria de manter o Abel até dezembro de 27, que é quando se encerra o mandato dela. Então, se depender da Leila, ela fica com o Abel até o fim do seu segundo mandato. Não há permissão do Palmeiras para uma segunda reeleição ou para um terceiro mandato, tá? E aí, diante desse cenário, dá para dizer que vai depender do Abel. Se o Abel quiser ficar, ele vai ter seu contrato prorrogado, se não, aí vai buscar outro caminho. Boa noite, Nicola. Rios e Piquerez saem depois do Super Mundial? Tem nomes para uma eventual saída? Marcos, a possibilidade de saída do Piquerez me parece bastante real. E o Palmeiras está se preparando, ou estava tentando se preparar para isso, por isso que eles foram tentar a contratação do Mauro Júnior, que pertence ao PSV, e também a contratação do Juninho Capixaba, que não vai sair do Red Bull Bragantino. O Fábio Custódio está perguntando sobre o Alan Franco, segue com renovação emperrada. No Márcio Espímpolo, na semana passada, havia afirmado que o Palmeiras estava de olho. Eu mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo e a pessoa falou que desconfiava mesmo que o Palmeiras estivesse atrás. O que eu posso contar é que o Cruzeiro gosta do nome do Alan Franco. Nem Palmeiras, nem é importante, isso é muito importante, pessoal. Nem o Palmeiras, nem o Cruzeiro vão poder admitir interesse no Alan Franco. Porque se eles admitirem, eles podem ser acusados pelo São Paulo de aliciamento. Você só pode, na teoria, negociar com qualquer atleta nos últimos 6 meses de contrato do jogador, tá? Mas o Palmeiras e o Cruzeiro têm a intenção de fechar com o Alan Franco. Douglas José perguntando sobre o Roger Guedes no Palmeiras, chance nenhuma. Nicola, é verdade que o Palmeiras tem interesse no Martirena do Racing? Cara, o Martirena e o Nardoni são 2 caras do futebol argentino que toda hora ficam colocando por aqui. Eu não tenho informação sobre Martirena no Palmeiras e nem faz muito sentido à medida em que, enfim, o Jai conseguiu decolar no Palmeiras, né? Investimento alto de 40 milhões de reais.
Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube do Brasil. Hoje a gente está falando do Verdão. Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações agora mesmo, valeu? Vamos ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos por tudo.